Olá, amados de Deus, é uma alegria estar em contato de novo com vocês através deste nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por meio de sua graça Ele pode habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso, um cooperador. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração, para que este programa se mantenha. Nós contamos com as suas orações, para que nós possamos ser suportados diante das lutas e que você divulgue para que outras pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo e um público cada vez maior possa experimentar essa realidade da vida espiritual autêntica em Cristo Jesus. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já que a gente volta. Então, hoje eu quero colocar aqui para a sua estante esse livrinho que eu escrevi há algum tempo, As Bênçãos na Aflição. Nós vivemos num mundo caído, num mundo cheio de problemas. Nós passamos por desertos, nós passamos pelos vales sombrios, nós temos as tentações, os espinhos, as feridas. Ninguém está isento de aflições. E ou podemos viver chorando, lamentando, resmungando, choramingando, ou podemos viver vendo cada uma dessas circunstâncias como bênçãos que Deus trabalha na nossa vida para tirar os excessos que estão aí causando tanto peso no nosso modo de andar. Ele já está na sua 3ª edição, ele tem sido um livrinho muito útil para muitas pessoas. Deus tocou muito em mim porque foram momentos em que eu estava sofrendo dificuldades, passando por algumas crises, e a gente só pode abençoar alguém quando você, passando por aquela crise, você foi tratado por Deus. Então nós indicamos aqui As Bênçãos na Aflição como uma leitura que pode ajudar você nesse tempo de crise, para a glória de Deus. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. O breve catecismo de Westminster começa com essa pergunta: qual é o fim principal do homem? Hoje nós queremos falar sobre adoração em ação.
Qual é o fim principal do ser humano? E a resposta do catecismo é a seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós fomos feitos com este objetivo. Aqui está a ênfase da Igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos pensar um pouco sobre a questão da adoração, como o projeto de Deus para nós. Jesus diz que o Pai busca adoradores e não executivos. Ele procura gente que se envergue e que não se empine. Ele procura gente que se curva, gente quebrantada de coração. O serviço no reino de Deus vem depois da adoração. Quando o Senhor exortou e expulsou Satanás na sua terceira tentação, ele fez nesses termos: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Fica muito claro aqui, Satanás mostrou todos os reinos deste mundo para Jesus e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mas o Senhor disse com muita clareza: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Outra versão diz: só a Ele prestarás culto. Cultuar também vem de cultivar, que é o mesmo sentido. Você trabalhar naquilo que realmente vai produzir. Alguém diz que a adoração vem antes dos serviços e o rei vem antes dos seus negócios. Primeiro o rei, depois o reino, depois os trabalhos do reino. A grande crise da igreja pós-moderna é a ausência de verdadeira adoração. Tem até muita cantoria, muito show por aí, mas falta a curvatura na espinha dorsal para beijar a mão do Filho de Deus, que é isto que significa a palavra adorar no grego, proskineo. Você se dobrar para beijar a mão do Filho. Um teólogo chamado Oswald Sanders, ele diz que a adoração é a contemplação extasiada de Deus, da forma como Ele se revelou em Cristo e em Sua palavra. Adorar é sairmos da cena para olhar aquele que assenta-se no trono. E isto é um ato de profunda devoção do coração que realmente reconhece Deus como o soberano de toda a terra. Precisamos sair desta pista de dança para entrarmos na sala do trono. Eu vejo muitas vezes dentro do sistema eclesiástico, do sistema da igreja, muitas pessoas preocupadas com suas danças, suas coreografias, e
esquecida de curvar-se, de se prostrar diante do trono de Deus. Thomas Geoffrey, ele disse: na verdadeira adoração, os homens pouco pensam nas formas de adorar. Seus pensamentos estão sempre focados em Deus, nele mesmo. A verdadeira adoração caracteriza-se por auto-obliteração e pela falta de qualquer autoconsciência. Essa palavra auto-obliteração é para que nós saiamos da cena, que a gente fique fora dos holofotes, mas diante da face do Senhor. O arcebispo da Cantuária, na Inglaterra, William Temple, ele sustentava que a adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus. É a vivificação da consciência mediante sua santidade. É o nutrir da mente com a sua verdade. É a purificação da imaginação por sua beleza, abrindo o coração ao seu amor e a entrega da vontade ao seu propósito. É algo profundo. Todo o nosso ser realmente diante do Senhor, voltando-se para o Senhor. Deus, ele não precisa de coisa alguma. Ele não precisa do nosso trabalho. Deus também não precisa da nossa adoração. Ele se basta a si mesmo. Na teologia existe uma palavra que se chama azeidade, que se define isto como a característica de que Deus se basta. Não o adoramos porque ele esteja carente do nosso reconhecimento, mas porque nós somos carentes do seu relacionamento. Não é Deus que precisa ser adorado, somos nós que precisamos ser adoradores. Sem Deus, a nossa vida perde todo o sentido e nós nos perdemos em nosso ensimesmamento. Ficamos cheios de nós. Certa ocasião eu estava subindo a rua onde eu morava, encontrei um amigo que é médico e também advogado, e ele me fez uma pergunta assim: Glênio, você não acha que Deus é muito vaidoso, muito orgulhoso, porque ele quer a adoração só para ele? Naquela ocasião ele estava usando um desses telefones celulares que era bem grandão, Motorola, daquelas coisas grandes, que durava pouca a bateria dele, umas 2, 3 horas. E eu perguntei para ele, este celular aqui, ele funciona como? E ele me explicou ali e disse: mas a bateria dele, quanto tempo dura? Umas 2, 3 horas. E depois você faz o quê? Ligo na tomada. Você sabe que este celular aqui precisa de furnas? Como assim? Eu digo, a energia que chega aqui é energia de furnas. Então, se ele não tiver plugado lá na tomada para receber a energia de furnas,
ele vai morrer. Não é que Furnas precisa do celular, é o celular que precisa de Furnas. Aí ele parou assim, eu digo, não somos nós, Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. E quando nós nos plugamos com Deus, nós somos reabastecidos. Deus não perde nenhuma energia, mas nós perdemos. Deus não precisa de nada, mas nós precisamos. E adoração não é dar a Deus o que Ele não precisa. É nós nutrirmos de Deus o que nós precisamos. Alguém disse com muita propriedade, Deus não precisa de nós, mas nós, se formos sinceros, precisamos realmente de Deus. E precisamos nos conectar com Deus. Precisamos nos interagir com Deus. Eu vou dar uma paradinha aqui por uns instantes e logo, logo a gente volta. Nós estávamos falando que mais ou menos isso. Deus, sem nós, continua sendo Deus. Nós, sem Deus, terminamos numa tumba sem qualquer esperança do futuro. Termina. Se não tiver Deus, tudo acaba. Se Deus não existir, não tem sentido nenhum para a existência. Na adoração não é Deus quem será exaltado, mas nós seremos abastecidos com a suficiência de Deus. A adoração é algo em que nós nos prostramos, mostrando a nossa reverência, mas também nossa incapacidade para recebermos dele a sua santidade e a sua presença nos dando alento para a existência. Muitos de nós dizemos que hoje estamos envolvidos com os negócios de Deus, para de certo modo chamar a atenção do nosso desempenho, os negócios de Deus, os interesses de Deus. Mas nos esquecemos que nós mesmos é que somos o negócio de Deus. O negócio de Deus é o nosso coração. Filho meu, diz o livro de Provérbios, dá-me o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não são os projetos ou programas que nos envolvemos, mas as pessoas por quem Cristo deu a vida que devem ser o motivo de glorificá-lo e gozá-lo. Somos nós que cremos no Senhor. Ouvi alguém dizer, eu estou trabalhando para Deus. Eu perguntei, é verdade? Você está trabalhando para Deus? E quem é que está trabalhando em você? Quem foi que fez você e refez depois que a graça tomou conta de você? Porque nós somos uma raça caída. Você é de fato uma nova criatura? Se você é de fato uma nova criatura, quem é que está agindo em sua vida? Você foi crucificado com Cristo. Cristo é a vida que motiva o seu ser. Então, se é assim, Cristo está trabalhando em você e através de você.
Nós cremos assim, que a nossa vida cristã depende do Senhor totalmente. E para que não se ensoberbeça, lembre-se, trabalhar é menos do que orar. E orar é menos do que adorar. Meus queridos, não nos iludamos. Adoração é o ponto mais importante que um ser humano pode alcançar aqui na Terra. E é interessante que na língua portuguesa, adoração tem oração e ação na sua grafia. Se você cortar o ad, fica oração. E se você tirar o OR, ADOR, você fica com ação. Então, adoração tem oração e tem ação. Ela não é uma coisa paralisada, paralítica. Adoração é para a vida cristã o que a corda é para o relógio. Antigamente, os relógios de corda, você tinha que dar corda nele. Hoje a gente tem a bateria para o relógio. Sem a bateria, o relógio para. Sem a corda, o relógio para. Sem adoração, a vida espiritual para. Você fica com uma vida almática, uma vida de sentimentos ou até do entendimento, mas não tem aquela realidade espiritual de fato. As pessoas só começam a crescer espiritualmente quando começam a adorar realmente. E Deus, muitas vezes na Bíblia, Ele manda a gente ficar quieto. Ficar quieto. Não ficar agitado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É aí que você se pluga com Deus. Em nossa adoração deve haver o poder sobrenatural que nos faz compreender o sentido de Deus, aquela relação íntima com Deus, manifestando reverência, manifestando a obediência, aprendendo a obediência, confessando os pecados, confessando positivamente o Evangelho. A adoração liberta a personalidade, conferindo uma nova perspectiva à vida e integrando-a às diversas formas, maneiras de viver. Nós vamos ganhando dimensões cada vez maiores à medida em que nós aprendemos a adorar. Ela ainda traz à vida as virtudes da humildade, da lealdade, da devoção, da retidão de atitude, renovando e avivando o espírito. É um processo que vai gerando em nós uma calma interior e uma consciência de que nós estamos em Deus e que Deus está em nós. Na mais elevada devoção, nós perdemos a consciência de nós mesmos e ganhamos a consciência da comunhão e da relação com Deus. Um dos grandes homens de Deus do passado foi A.W. Tozer. Ele dizia: a mais restauradora alegria em 5 minutos de adoração do que em 5 noites de folia. A folia gera uma ressaca. Você pula e depois dá uma sensação de insatisfação.
Mas no relacionamento com Deus, a intimidade com Deus é restauradora, gera algo profundo dentro de nós. A mulher samaritana, em sua conversa com Jesus, ela suscitou a questão real da adoração. E Jesus nos deu o verdadeiro sentido do que é adorar. Em João capítulo 4, 19 a 24, o Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. A mulher olhou para Jesus e disse: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, é o Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Alguém disse que a verdadeira adoração exalta a Deus, colocando-o em seu devido lugar em nossas vidas. E nós nos apropriamos desse relacionamento significativo dele conosco. Como está a sua vida? Você é um adorador de verdade ou um mero frequentador de locais de cultos, como indagou a mulher samaritana? Nossos pais adoram aqui neste monte, você diz que é em Jerusalém. Agora Jesus colocou o ponto: a adoração é em espírito e em verdade. Eu vou provocar a você aqui no sentido de que você se torne um adorador de verdade para a glória de Deus. Faça na presença do Senhor. Busque tempo e o Senhor dará toda a capacitação que você necessita e que eu necessito para vivermos para a sua glória. Isso eu falo de coração para coração. Até o nosso próximo programa.